Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2022. As inscrições já estão abertas. Todo mundo que deseja concorrer ao processo de certificação do Prêmio Mega Profissionais já pode fazer a sua inscrição e concorrer ao Prêmio Mega Profissionais 2022, o evento mais aguardado do ano, com repercussão em todos os veículos de comunicação e, é claro, todos nós queremos saber também da grande festa, da festa Black Tie. Vai ter a festa em nome de Jesus esse ano, uma festa impecável. Você quer saber mais informações? É muito simples. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais, fale conosco através do nosso WhatsApp e nossa produção vai te fornecer todos os detalhes de como participar da seleção do Prêmio Mega Profissionais 2022. E hoje no programa nós vamos falar daquela síndrome da cauda equina que acometeu lá o Wesley Safadão. Muita gente com dúvida, muita gente ficou com muito receio, com muito medo dele ficar sem os movimentos. Principalmente quando falou que ele teria que operar, fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Todo mundo lá nas redes sociais falando para ele não fazer, porque todos nós temos muito receio de quando se fala de cirurgia na coluna. Mas será que é bem assim? Será que todas as cirurgias na coluna realmente podem vir a ter um mau êxito? Nós sabemos que nós não podemos generalizar, mas hoje nós vamos falar melhor sobre esse assunto e também sobre os males que cometem a problemas sérios na coluna vertebral. Também hoje no programa nós vamos falar do AVC, vamos falar de sintomas. Como você vai poder ajudar uma pessoa que está tendo AVC? Quais são os primeiros sintomas? É muito importante esse atendimento emergencial para evitar futuras sequelas. Também hoje no programa Mega Profissionais vamos falar de abdominoplastia e para todos vocês que querem apostar na criptomoeda. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem um pequeno conhecimento, mas grande parte da população ainda cai nos riscos de estar ali associando o seu nome, empregando o seu dinheiro numa pirâmide financeira, num golpe. Isso é muito sério, né? Nós observamos isso o tempo todo nas redes sociais. E por que isso acontece, né? Por que a mídia está sempre trazendo ali pessoas que caem em golpes e golpes milionários? Pela falta de informação. Nós precisamos entender como funciona esse mercado, mesmo porque é uma coisa atual. Nós não vamos ter condições de fugir disso muito tempo, né? Como funcionam as criptomoedas? Como funciona essa moeda virtual? Essa moeda que não é papel, que não é dinheiro que nós estamos acostumados, né? Com aquele, inclusive, participando de lastros com governos federais, mas a criptomoeda é uma realidade e pode ser sim lucrativa, desde que nós saibamos como operar com essas criptomoedas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou falar também com vocês sobre esse assunto. Claro que eu conto com a sua participação. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Você já ouviu falar com certeza absoluta
sobre criptoativos, criptomoeda. Toda a mídia vem noticiando isso há vários anos, né? E agora, mais recentemente, nos últimos anos, muita gente ouviu falar que ficaram ricos, milionários, grupos de pessoas, né? E também tem um lado negativo. Várias pessoas também foram presas por agir de forma desonesta nesse mercado. Mas muita gente não entende o que exatamente é isso. A criptomoeda, como o próprio nome fala, todo mundo já sabe, é uma moeda virtual. Diferentemente do dólar, do euro, que ela é física, né? A criptomoeda, na verdade, é uma moeda digital. Talvez seja por isso a dificuldade que as pessoas têm em entender como funciona esse mercado. Também é um mercado derivado do meio digital, que infelizmente muito poucas pessoas conhecem a fundo o que vem a ser o mercado digital. O que nós precisamos rapidamente reverter essa história, porque cada vez é mais presente o mercado digital nas nossas vidas. Olha o metaverso aí, né? Facebook agora que se chama Meta, por quê? Claro que é dando o espaço necessário, ou trazendo para a realidade aquilo que é virtual. Quem vai ajudar-nos a entender um pouco mais sobre esse mercado da criptomoeda hoje é o nosso convidado Maximiliano Silva, que nós já chamamos aqui como Max, aqui na Rede Mega de Comunicação. Ele que é gestor financeiro, empreendedor, empresário, pastor, aliás, tem várias outras atribuições ligadas a você, que aliás é um rapaz prodígio. Tudo bem com você? Posso te chamar de Max, né, Max? À vontade, é uma honra. Inclusive, essa foi até uma pergunta imposta, né? Posso chamar de Max, né, Max? É Maximiliano. Maximiano. Isso. As pessoas têm alguma dificuldade em chamar de Maximiano? Elas preferem chamar de Max ou você prefere se chamar de Maximiano? As pessoas chamam de Maximiano, outros Miliano, outros Miniano, outros me chamam de Max, outros me chamam de Miano. Eu não importo da forma que eles me chamam, desde que nós tenhamos ali uma conexão. Você não é goiano, né, Max? Não sou goiano, só sou goiano porque a minha esposa, ela me chancelou, né? Me deu a chancela goiana. Você já tem o título aqui Quanto tempo você já está em Goiás? Há 23 anos. Você é da onde? Sou do estado do Maranhão, São Luís do Maranhão. Você está há 23 anos, já é goiano, praticamente. Exatamente. Você é investidor, empresário e você também é gestor financeiro nessa área dos bitcoins. Correto. Por que esse mercado é tão difícil da gente entender? Tem pouca informação ou as pessoas realmente elas não buscam essa informação? As duas coisas, não tem a informação devida e também não busca informação. Então o que nós vemos muito é o que? A pessoa é muito aventureira, tá? Ela se aventura ali, pega um cursinho ali básico, alguma coisa, e aí ela entra, eu já sei. E aí a maioria cai em golpes, né, de pirâmides financeiras, cai em golpes das plataformas onde elas não sabem alguns pontos, né, que são zona de risco. E aí esquecem de estudar, procurar conhecimento, tem vergonha de perguntar, porque às vezes o orgulho não deixa, né? Então temos esse problema grave, né? O orgulho é o câncer da humanidade, né? Exatamente. O orgulho é aquilo que acaba com as pessoas de uma forma irreversível, né? Agora, essa questão da criptomoeda, né? Vamos começar do básico. Sim. É uma moeda digital. Correto. Ok? Não existe realmente, como eu já mencionei aqui, e estou correto, eu acredito que não existe nada físico. Correto. Não é inclusive tem até alguns desenhos ali na internet, tudo, mas aquilo lá não existe, não tem nada físico. Correto. Aquilo lá é só apenas para colecionar, né? E para você identificar, para você diferenciar uma da outra, né? Inclusive o mais conhecido é o Bitcoin, que é aquela que tem um Bzinho, né? Com cifrão. A representação. Sim, e aí tem uma outra que é a Ethereum, que ela é como se fosse um triângulo, né? Invertido, né? Triângulo, tipo uma pepita de ouro, não é? Certo. Eu não São tenho... as mais conhecidas. Certo. Eu não tenho criptomoeda, ok? Ainda. Onde eu vou comprar essa criptomoeda? Disse bem, ainda, né? Agora, onde eu vou comprar isso? Eu compro isso igual um câmbio que existe, eu vou lá e troco por dólar, por euro. Como é que funciona isso? Tem formas de você comprar, e no momento, para os investidores de grande visão, a longo prazo, é o melhor momento que tem para compra. Então você compra. Aí você tem lá o... Peraí, o melhor momento é agora ou você está exemplificando? Não, segundo os especialistas, o melhor momento de compra é agora. Por quê? Porque ela teve uma queda assustadora. Então, investidor de longo prazo, que são chamadas baleias, não é? Que tem um grande volume de compra. É como se alguém fosse ali, eu vou para os Estados Unidos. A quanto que você precisa de dólar? Aí ele tem que ir numa casa de câmbio e comprar dólar para ele entrar no país, não é isso? Certo. Então, para você entrar nesse mercado, você também tem que ter um volume. Então, compra. Como que funciona? Eu posso pegar a minha moeda real, transferir para uma plataforma que vende,
Aí eu transformo ela em dólar e de dólar eu compro as moedas, porque é tudo com dólar. Alguém tem que intermediar essa operação. É, Eu não posso ir como pessoa física lá? Você pode, normal. Você pode, se quiser, eu vou comprar por minha conta, você pode. Você Faça cadastro no site, por exemplo, que venda isso, não é isso? Eu vou até fazer aqui uma propaganda aqui para a Binance. A Binance é a master, né? Que todo mundo conhece, é a mais popular que tem. Então o que acontece? Você faz um cadastro lá dentro, eles vai te dar uma codificação, um código como se fosse entrar no e-mail. Né? Você entra com e-mail, ou com CPF, e a sua senha que você determina lá. Aí você entra, né? Se tivesse como eu mostrar aqui, mas não temos tempo para isso. O que acontece? Entrou lá, aí vai ter as opções. Aí eu quero comprar, tem fazer um cadastro normal. Normal, tem milhões de moedas. Eu quero comprar só Bitcoin e Ethereum. Aí a pessoa tem a opção lá. Quanto que tá o Bitcoin hoje? Eu vi hoje, parece que estava 19 mil dólares e alguma coisa de reais, né? 19 mil dólares, transformado em reais vai dar o quê? 100 mil reais? Menos de 100 mil reais, o dólar parece que tá 5,14, 5,19, alguma coisa assim. O Ethereum é um pouco mais barato. É média de 5 mil dólares, né? 5 mil, 6 mil, aí ele tá oscilando entre 4, 5 e 6. Existem vários tipos de moedas. Vários tipos de moedas. E dentro dessas moedas, aí tem as altcoins, stablecoins, que não é você está me dando o valor de uma moeda. Uma moeda que é o Bitcoin, que é o mais conhecido. Mas ninguém compra uma moeda, por exemplo, quem está iniciando o investimento. Vai comprar uma fração dessa moeda. Se você tiver lá o equivalente a uma moeda, você pode comprar. 100 mil reais. Da mesma forma que você estiver lá comprando, tem alguém vendendo. Certo. Inclusive, cabe aqui uma explicação para todos vocês que estão nos acompanhando em casa, e principalmente quem vai nos ver depois, posteriormente, nas redes sociais. Os grandes economistas, né, já orientam que você não pode pegar todo o valor que você tem, por exemplo, e investir em criptomoedas. É no máximo de 1 até 2, 3%, até no máximo 5% do total do patrimônio que você tenha para investir. Isso é uma questão mais segura. Correto, né? é isso mesmo. Agora, essa questão, igual por exemplo, quando eu estava falando, de repente a pessoa não tem 100 mil reais e não quer investir 100 mil. Ele não vai poder comprar uma criptomoeda. Ele pode comprar uma fração dela. Uma fração, ele tem lá, eu tenho 10 reais. O que der de Bitcoin nas frações daqueles reais, ele pode comprar normal. Como é que chama a fração? Satoshi. Satoshi. É Satoshi. Que, aliás, é homenagem a quem fundou ao essa criador. Questão, ao criador. Inclusive, tem até uma história, né, que fala, que eu acredito que seja verdadeira também, que o fundador é o Satoshi, né, isso, mas não é uma pessoa física, talvez seria um grupo, né, e também é um pseudônimo, ninguém sabe exatamente quem criou essa história da criptomoeda, que eu achei fantástica e é de uma mente brilhante demais, alguém muito evoluído, porque criar uma história como essa, uma moeda que não tem um lastro, né, que não é ali ligada a um governo, e ela ter toda uma ação por trás, porque o mundo, gente, dessa criptomoeda é fantástico. Vale a pena vocês estudarem, entenderem melhor como funciona isso. Porque não é tão simples assim como se fosse um câmbio. Né? Exatamente. Existe toda uma regra ali por trás que funciona criptomoedas, né? Agora, por que as pessoas também, essa questão de... Elas vão até uma empresa que faz uma corretagem, tipo uma corretagem, não é isso? Exatamente. Compra uma fração, intermedia essa compra, e ela ali tem direito a essa criptomoeda. Como é que eu vou saber se realmente eu comprei essa moeda e aonde vai estar mostrando ali que eu tenho, o que eu tenho de patrimônio em criptomoeda? Excepcional pergunta. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como que eu sei que eu tenho? Lá quando você faz, automaticamente você já vai baixar o aplicativo no seu celular e você vai acompanhar por lá normalmente, todo dia. Tá. Eu mesmo já acompanho. Eu só vou dormir após a meia-noite, que é para mim já ver o que eu tenho de saldo, de lucro, para mim já entrar o dia feliz, sorrindo. É tipo uma bolsa de valores, né? Isso. Existe uma cotação e é bastante volátil. Exatamente. Né? O valor desses bitcoins. Exatamente. Aí tem os mercados. Não, essa criptomoeda. Bitcoin é o nome de uma delas. Né? Aí tem os mercados que operam. Quem que são os mercados? As gestoras, o que elas fazem? Elas fazem esse serviço por você. Aí você não tem essa preocupação de entender X por Y elevado à 10ª potência, você não tem que entender nada disso. O que você tem que entender é o seguinte: o meu capital está garantido? Essa empresa é séria? Qual que é o resultado que eu vou ter? Aí esses gestores vão te dar esse resultado. Aí você pode fazer saques diários, né? Que é seu lucro, você não pode mexer no seu capital que você investiu, porque tem um prazo de contrato. Normalmente as gestoras fazem isso. Eu quero repatriar meu contrato daqui 6 meses. Aí daqui 6 meses você faz uma solicitação aí, sei lá, de 15, 20 dias antes, para no final dos 30 dias você repatria o seu capital investido. Aí tem pessoas que normalmente nem fazem isso, pelo contrário, o que eles fazem? Eles fazem aportar mais valores, porque todo mundo consegue fazer uma fração ali de resultados positivos, então é muito mais satisfatório você ter uma grana trabalhando para você, do que você ficar com ela parada lá, como se fosse lá um juro aí
da poupança, posso dizer assim, tem uma coisa que eu brinco com o pessoal, né? A pessoa nasceu, tem duas coisas que ele tem, a primeira coisa que acontece na vida dele. A primeira é registro de nascimento e a outra é uma poupança na caixa. Todo mundo parece que assim, é obrigatório se ter isso, né? Então, você coloca lá R$10, R$20, R$50, R$100, só que você não tem dividendos, pelo contrário, você paga caro por isso. Agora, quando você tem alguém que faz isso e te dá um resultado, lucros de repente assim, igual ou maior do que a poupança, é mais satisfatório. E aí é que mora, nas criptomoedas. Aí é que mora também o problema. Tá. Mas o que eu observo muito é que as pessoas, elas realmente desconhecem, elas desconfiam por falta de conhecimento, né? E a falta de informação vai levar realmente cada vez mais a mais problemas como esse. E também aquele fato clássico que você já citou aqui, eu quero só reforçar, todo mundo quer ganhar vantagem de alguma coisa, né? E infelizmente uma característica que a gente vê muito no brasileiro, né? Sim. Ele quer sempre estar ganhando em cima de outra pessoa, ele quer sempre ter um jeitinho dele ganhar mais um pouco, né? Ah, você está ganhando, ele já fica feliz, né? Exatamente. Porque eu estou ganhando em cima de alguém. Gente, não existe isso, né? Primeiro, se você for ganhar em cima de alguém, alguém está perdendo para você ganhar e já não é honesto. A partir do momento que já não é honesto, aquele dinheiro já não vem de uma boa fonte. Sim. E aquilo ali vai dar problema em algum momento, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que partir ali pelo equilíbrio, pelo lado plausível e principalmente ter mais informação antes de se arriscar tanto, né? E evitar, né? Sim. Principalmente aquilo, a gente vê muita artista caindo em golpe, né? Ah, não, é porque o meu consultor me falou que eu devia, porque o meu assessor falou que eu devia fazer, mas você não se informou, né? Exatamente. Então eu acho que não é bem por aí. Márcio, eu gostaria de falar mais sobre esse assunto, mas infelizmente o tempo aqui na televisão passa tão rápido, mas eu gostaria que você voltasse para as vezes, se for possível, para a gente entender um pouco mais desse mercado e também nos prevenir de cair em futuros golpes ou golpes que talvez até já caímos e nem sabemos, né? Isso é um privilégio, né? Assim, eu me senti lisonjeado, né? Foi uma honra imensa estar com vocês aqui e conte conosco. Estou aqui para entregar muito nesse mercado, inclusive para o nosso povo aqui da cidade de Goiânia, tá? Tem pessoas que nos conhecem, inclusive você, eu estou fazendo aqui já, querendo conhecer, fazer um laboratório, fazer um teste. Conte comigo. Sim. Com certeza. Quero estudar mais, quero juntos. Conhecer mais. Infelizmente dinheiro a gente não tem, né? Infelizmente o artista não tem dinheiro nunca, né? Mas eu quero conhecer mais e me entender melhor, quem sabe, né? Quem sabe aparece alguma coisa aí, não é isso? Já tem. Muito obrigado, Max, pela sua participação aqui mais uma vez no programa e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Às vezes elas guardam um choro que corta a garganta. Vencem distâncias por quem ama. São fortes e fazem sua própria sorte. Se partem em 1000 pedaços e se doam. Nunca baixam a cabeça para as dificuldades da vida. Vencem todos os obstáculos com garra e determinação. Mas também se cansam, afinal são mulheres, são humanas. Elas são mulheres que inspiram. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um procedimento, inclusive uma cirurgia plástica, que muita gente conhece, muita gente recorre e realmente tem resultados muito bons, que é a abdominoplastia. Justamente é muito vulgo falar também que as pessoas esperam perder a barriga com a abdominoplastia. Todo mundo tem essa expectativa e muitas pessoas recorrem à cirurgia com essa esperança mesmo, né? Mas nós sabemos que a abdominoplastia ela vai bem além disso. E hoje nós vamos tentar desmistificar um pouco para vocês a respeito desse assunto. A nossa convidada é a cirurgiã plástica, a doutora Mayara Mitz, que fala conosco diretamente de São Paulo, não é isso, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. A senhora fala diretamente de São Paulo, não é isso? Hoje? Isso, São Paulo. Certo. Doutora, a abdominoplastia, aliás, o nome é grande, né? Mas todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Aliás, é muito difícil e é muito raro as pessoas desconhecerem algum procedimento na área de cirurgia plástica, que é uma das cirurgias, das áreas na área de saúde que mais as pessoas recorrem, principalmente na busca da sua autoestima. A abdominoplastia
é a retirada de gordura na área do abdômen, né? Não é a retirada de barriga, não é isso? Esclarece pra gente um pouco melhor sobre esse assunto. Ah, perfeito. Na abdominoplastia, Tancredo, a gente tira, na verdade, o excesso de pele, aquela dobrinha abdominal, aquela pele que sobra, que faz o que a gente chama de avental, na parte inferior do abdômen. Existem vários motivos pelos quais a gente pode ter um abdômen grande. Nem sempre é por conta de sobra de pele. Pode ser também por conta de acúmulo de gordura, de uma hérnia, uma diástase, que são alguns problemas de saúde que acontecem nas camadinhas mais profundas da parede abdominal, por baixo da pele e da gordura. Então, a abdominoplastia é um dos tipos de procedimento que a gente pode fazer para diminuir esse aumento de volume abdominal. Mas ela tira gordura também? Seria isso durante o procedimento? A gordura que está debaixo da pele. Quando a gente tem áreas de acúmulo de gordura que não estão nessa dobrinha de pele, mais na região inferior do abdômen, aí é interessante associar a abdominoplastia com uma lipoaspiração. E aí a gente consegue remover também essa camada mais profunda da gordura de outras regiões, laterais, superior, do abdômen. Isso costuma ser uma associação muito comum. Melhora bastante o resultado da abdominoplastia. Entendi. Bom, nós sabemos também que aquela gordura visceral é uma das gorduras mais perigosas que existem, né? Principalmente se falando de homem, né? Que é um acúmulo muito grande, né? Durante a abdominoplastia, ela tem que ser associada à lipoaspiração para a gente eliminar essa gordura também, doutora? Na verdade, Tancredo, a gordura visceral, ela tá para dentro da cavidade abdominal. Ali misturada nos nossos órgãos, nos intestinos, fígado. Essa gordura, na abdominoplastia, ela não é removida. Para a gente conseguir reduzir a gordura visceral, que como você falou, ela é muito importante no risco cardiovascular, a gente precisa trabalhar com perda de peso, dieta, orientações do endocrinologista, do cardiologista ou do clínico que acompanha esse paciente. Infelizmente, na cirurgia plástica, a gente não consegue atuar sobre ela. Na verdade a gente quer um milagre, né? A gente quer perder a barriga ali sem ter que fazer a dieta, sem ter que fazer exercício físico, porque a gente sabe que isso não existe, né? Doutora, inclusive eu já passei por uma cirurgia como essa, da abdominoplastia, quando eu fiz uma cirurgia para emagrecimento, que era o desvio intestinal, o bypass intestinal, mas isso deve ter mais ou menos uns 15 a 16 anos, né? E na época, inclusive, eu lembro que eu tinha que ficar andando curvado para não deixar cicatriz, né? Que tem que andar bem curvado. Continua da mesma forma? É assim ainda? Isso, ainda continua sendo uma recomendação andar curvado depois da cirurgia, para que você não force a cicatriz, que fica na região inferior do abdômen, e também não force a região central do abdômen, onde a gente faz a correção da diástase, que é um afastamento da musculatura anterior do abdômen, dessa parte da frente da barriga. Mas, Tancredo, vou te contar uma coisa. Agora, mais recentemente, a gente tem protocolos com fisioterapeutas de orientação da posição pós-operatória, que aí envolve contração, relaxamento de determinados grupos musculares abdominais. E isso tem tornado a manutenção da flexão do tronco, né, que é essa posiçãozinha curvada, muito mais confortável para as pacientes. Tá. Inclusive tem até aquela questão também de andar depois da cirurgia para evitar eu esqueci, não é embolia. Me ajuda, doutora, por favor. É embolia sim, embolia pulmonar e a trombose da perna. Tem que caminhar mesmo. Hoje em dia, não apenas na cirurgia plástica, mas de um modo geral, os protocolos de recuperação pós-operatória, todos estimulam os pacientes a caminhar bastante depois da cirurgia, a se movimentar, justamente para evitar esses fenômenos tromboembólicos, que são a trombose da perna e a embolia pulmonar, que acontecem quando há coagulação dentro das veias do nosso corpo. E essa paralisação pós-operatória contribui para isso. Doutora, teve uma questão também que aconteceu comigo, eu não sei se isso é comum para todos, mas depois que eu fiz a cirurgia, eu observei também a falta de sensibilidade ali próximo onde teve a cicatriz. Eu não sentia dor ali naquela parte. Até teve um momento que eu até queimei, quando eu aproximei a barriga perto do fogão, eu queimei, aí depois que eu vi, né, porque eu tinha perdido a sensibilidade. Isso ainda é comum? Eu tenho que essa pergunta é muito comum e todos os pacientes em algum período do pós-operatório vão ter essa experiência de falta de sensibilidade na região operada do abdômen. Por que isso acontece? Porque para a gente retirar o excesso de pele, a gente precisa soltar essa pele das camadas mais profundas da parede abdominal. E na hora que a gente solta, a sensibilidade ali fica alterada por um tempo. Nós chamamos isso de descolamento. É uma manobra cirúrgica muito comum em cirurgia plástica. A gente faz isso também na cirurgia de mama, nas lipoaspirações.
Então, esse descolamento faz com que haja uma perda de sensibilidade temporária ali na área operada, que vai voltando ao longo do tempo. Para a maioria dos pacientes, a partir de uns 2 meses, até 6 meses, 1 ano no máximo, volta tudo. Então, a sensibilidade volta ao normal. E aí a gente orienta justamente ter cuidado para não acontecer o que aconteceu com você, né? Como essa área está mais insensível, está mais amortecida, ela está mais sujeita a acidentes, né? Principalmente queimadura, né? Acidentes por contato. Alguns pacientes referem isso, que mesmo depois de 1 ano, eles ficam com uma falta de sensibilidade permanente perto da cicatriz. Isso aí depende de como os nervinhos de cada um se recuperam depois da cirurgia. Acho que foi o meu caso. Voltou parte dessa sensibilidade, não voltou ela total. E por falar em voltar, igual por exemplo, a pessoa perdeu peso, fez cirurgia, isso geralmente é muito recorrido em cirurgias bariátricas, né? Onde a pessoa perde peso, tem aquele excesso de pele. Essa cirurgia ela é fantástica para fazer isso, né? Ela realmente tira esse excesso de pele, ela é perfeita para mim. Eu gosto muito dessa cirurgia. Agora, a pessoa voltou a ter um ganho de peso, ganhou novamente, né? Ela vai voltar a ter uma gordura ali no abdômen, vai voltar a ter barriga, né? E se ela tirou essa pele, como é que fica, doutora? Essa pele volta, ela se recompõe, ela tem essa elasticidade novamente? Ótima pergunta. Tem sim a possibilidade de você voltar a ter flacidez na pele se ganhar peso. Óbvio que vai depender do quanto de reganho de peso você teve. Algumas vezes, um ganhozinho de peso que não seja muito grande, pode ser corrigida a alteração no abdômen com uma pequena lipoaspiração, uma retirada de pele pequenininha junto da cicatriz, mas tem pacientes que ganham bastante peso novamente, ou às vezes até que engravidam, né? Pacientes do gênero feminino engravidam após a abdominoplastia pós-bariátrica, por exemplo, e elas podem ser candidatas a fazer uma nova abdominoplastia, dependendo das alterações que apresentem depois. Doutora, inclusive essa questão que a senhora até me chamou atenção, se a mulher, no caso a mulher faz a cirurgia e engravida depois, não tem nenhum problema não, né? Ela engravida normalmente, vai ter o ganho de peso normal da gravidez e não tem nenhum problema ter feito essa cirurgia antes? Para a gestação não tem não, tá? Como a gestação, o paciente vai ter uma distensão abdominal ao longo do tempo, ela consegue ter esse crescimento da barriguinha, a progressão da gestação, aumento do tamanho do bebê normalmente, tá? Claro que essa paciente tem que fazer um acompanhamento um pouquinho mais de perto, mas geralmente o fato de ter feito a abdominoplastia não restringe nada o crescimento do bebê. A única coisa que acontece é que o resultado da cirurgia pode ser afetado por essa nova gestação, né? Principalmente se houver um ganho de peso importante na gestação. Os trabalhos científicos que foram feitos com esse assunto, né, com casos de pacientes que engravidaram depois da abdominoplastia, eles mostraram que quanto menos peso se ganha, menos repercute no resultado da cirurgia. Mas aí não é o caso de não ganhar peso nenhum não, tá? Que o bebê tem que crescer, mas tem que ganhar aquele pezinho controlado pela nutricionista e pela médica ginecologista, né, que faz o pré-natal. Uhum. O grande medo das pessoas quando se fala de cirurgia é a cicatriz, né? Mas vai ficar uma cicatriz muito grande, né? Porque fica ali toda embaixo da barriga, né? E como nós já sinalizamos no início dessa entrevista, que alguns cuidados pós-cirurgia são necessários para evitar essa questão da cicatriz, né? E eu lembro também, não sei se há 16 anos atrás, que até a enfermeira que fazia o curativo falava: você não pode ficar forçando a ficar em pé, porque senão pode, não é como abrir a cirurgia, eu não sei qual o nome técnico que dá isso, né? Mas é como se os pontos ficassem um pouco mais distanciados, aí sim fica essa questão da cicatriz, não é isso? Isso mesmo. Infelizmente, quando a gente precisa tirar a pele, Tancredo, não tem muito jeito, né? Vai acabar deixando uma cicatriz. E a cicatriz da abdominoplastia, ela é grande mesmo, tá? Tem até a mini abdominoplastia, que é um tipo de cirurgia que tem um nome extremamente sedutor, né? E muitas vezes os pacientes procuram: doutora, será que no meu caso dá para fazer a mini? Que aí a incisão, né? E a cicatriz, consequentemente, é menor. Porém, gente, tem que pensar que o resultado, tanto de pele que vai tirar, vai depender do tamanho da cicatriz. Então, para a gente conseguir tirar a quantidade total, o máximo de pele que sobra naquele abdômen, deixa uma cicatriz grande mesmo. Mas é isso que você falou, com cuidados adequados, a cicatriz da abdominoplastia ela tem um grande potencial de ficar com um aspecto estético muito bom. Além do que, embora grande, a gente consegue posicionar essa cicatriz num local
que fica bem escondidinho, mesmo nas roupas íntimas e nas roupas de banho, tá? Tem paciente também que gosta de tatuar, de disfarçar, e tem hoje em dia as micropigmentações para disfarçar a cicatriz, que são também alternativas para poder deixar essa cicatriz ainda mais discreta. Fantástico, fantástico. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, que nós sabemos que ele é bastante concorrido, e também convidá-la para uma outra oportunidade, né? Quem sabe até um presencial, que seria fantástico para todos nós, mas podemos conversar mais a respeito dos benefícios da cirurgia plástica para o indivíduo como um todo, em outras cirurgias também, em outros procedimentos que vocês fazem tão bem. Perfeito, eu que agradeço o convite, é um prazer conversar sobre esse assunto que eu amo, que é a cirurgia plástica, que é o meu dia a dia, mas que eu sei que faz parte da curiosidade, do sonho de muita gente, né? Estou à disposição para os próximos encontros. Muito obrigado, doutora. Conversei aqui com a doutora Mitzi e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos a falar com vocês mais sobre saúde. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. A premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. E agora nós vamos falar sobre AVC. É um assunto muito sério, principalmente porque nós precisamos entender os sintomas quando uma pessoa está possivelmente tendo um AVC, porque quanto antes esse paciente receber o atendimento, melhor para evitar as sequelas. Muitas vezes nós nos confundimos com esses sintomas e claro que quem vai sofrer mais vai ser o paciente que não vai ter um atendimento rápido, necessário, emergencial, para, como eu já disse para vocês, evitar essas sequelas. Agora, nesse momento, nós vamos conversar com o Dr. Marconi Lima Sobreira, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Ele fala conosco diretamente de Botucatuba, interior de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Falar sobre... Doutor, como eu... Pode sim. Como eu disse anteriormente, nós estamos realmente muito preocupados com relação à quantidade grande de AVCs que nós temos tido notícia, principalmente a mídia vem noticiando isso, as redes sociais, muita gente vem comentando, até associando o fato pós-pandemia, né, que tem aparecido muitos casos de AVC. Agora, o que eu acho mais importante, vamos precisar da sua ajuda nesse momento, é nós podermos identificar quando um paciente está tendo AVC. Que a gente sabe que é necessário esse socorro imediato e quanto antes nós buscarmos o atendimento especializado, nós podemos evitar sequelas que serão provindas desse AVC, né? É fundamental a detecção precoce de sinais sugestivos que uma pessoa pode estar evoluindo com o quadro de derrame, né, do AVC. Então, que sinais que às vezes as pessoas podem estar emitindo para te chamar a atenção? A fala, né? Pode ser que a pessoa pare de falar ou fique com a voz mais enrolada, né? Mais difícil a compreensão. Entortar a boca para um lado ou para o outro.
se a pessoa queixa que está perdendo a visão de um dos olhos, né, ou dos dois subitamente, que vai e volta, né, que a gente chama de amaurose fugaz, é uma cegueira rápida, tem que ficar atento. Formigamento com perda de sensibilidade em qualquer das extremidades, que pode ser acometer um lado do corpo preferencialmente, pode ser braço e perna de um lado, ou pode ser só o braço, por exemplo, pode não comprometer perna, ou formigamento com a perda de sensibilidade ou a perda de força súbita. Então, esses são os sinais que a pessoa tem que ficar atento, aí que ele pode estar evoluindo com um AVC, né? Principalmente se é aquela coisa que vai e volta, né? Que a pessoa pode, assim, minimizar, eu perdi a força do braço, mas voltou, tá normal. E não tá normal, tem que ir atrás para saber o que aconteceu esse evento. Certo. Nós sabemos, inclusive, eu tive um histórico pessoal muito próximo com relação a essa questão do AVC, que foi meu pai que teve o AVC, e nós ficamos muito assustados porque quando ele estava dirigindo, né, e aí ele foi para um outro lado e de repente nós fomos acionados pelo policial que falou que tinha achado o meu pai, ele estava meio atordoado. E aí nós falamos, mas o que aconteceu? Porque ele saiu dirigindo, né? Ele, até então, 78 anos, dirigia normalmente, né? E aí quando nós chegamos lá, nós achamos ele estranho, ele estava meio estranho. Quando nós olhamos e identificamos de imediato, ele não conseguia articular, ele não conseguia falar o que estava acontecendo, né? E nós não entendemos muito bem, chamamos imediatamente o pronto-socorro, aliás, nem fomos nós, somos policial, né? Que chamou o SAMU rápido ali para atender, tirou a pressão dele e parece que estava normal. Quando nós fomos pegá-lo, nós fomos observando e falamos assim, não, ele não está normal, ele não está bem, né? Tem alguma coisa errada. Aí nós imediatamente levamos ele para o hospital. E aí a gente observou que parece que parte da face dele estava meio paralisada, meio caída, né? Ele não conseguia articular bem. E a gente observou também uma outra questão, a salivação. Ele estava salivando demais, né? E aí que eu falei, eu acho que ele está tendo AVC. Aí nós imediatamente levamos para a emergência, né? Mas eu observei que demorou um pouco esse atendimento, né? Que o policial deveria ter ficado atento, alguma coisa. Segundo eles, chamaram o SAMU e a pressão dele estava normal. Isso pode ter acontecido assim, doutor? Pode acontecer que aquilo que eu falei para você, às vezes, o que acontece? É o que a gente chama amaurose fugaz. Às vezes o sintoma é fugaz. O olho, a vista que escurece e volta ao normal. É um braço que você perde a força e volta ao normal. Então, momentaneamente, pode ser que ele tenha pego o momento em que ele estava dentro do normal, ele tenha saído do momento que ele teve a sintomatologia sugestiva do AVC, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, se ele estava sozinho, é ruim porque ninguém viu. E ele, às vezes, não volta com uma consciência dentro do padrão fisiológico que ele possa contactuar e explicar o que realmente aconteceu. Então, é mais para os terceiros, quem está próximo, prestar atenção nesse tipo de sintomatologia que pode aparecer. Mas pode acontecer dele realmente ter tido um evento, e o evento foi de duração efêmera, foi rápido. Foi e voltou, e você, eventualmente, quem viu, né, eventualmente não tem um convívio diário como vocês, tem esse convívio, tenha notado nenhum tipo de diferença, mas que foi percebida por vocês, ainda bem. Uhum. Só que teve um fato que realmente a gente achou que demorou, ou então não, mas quando chegou no hospital teve atendimento rápido, pronto-socorro, né? E a salivação dele que não parava, né? Aí até a médica até falou que isso é comum na questão do AVC isquêmico, que foi o caso dele, mas a região que foi afetada do cérebro foi muito extensa. Foi uma região que os médicos falaram que, olha, foi bastante significativo essa região que foi atingida, né, do cérebro. Tanto é que ele veio a óbito, não tem 30 dias que ele morreu, né? E eu falei, olha, eu preciso falar sobre isso com as pessoas, as pessoas precisam ficar atentas à rapidez desse atendimento, né? Mas eu acho que, infelizmente, mesmo o atendimento sendo rápido, às vezes ele pode ser fatal, essa questão do AVC também, né, doutor? Sim, a AVC, juntamente com o infarto, né, do miocárdio e a tromboembolia venosa, são as 3 principais causas de mortalidade no mundo, né? O infarto pede apenas para doença isquêmica miocárdica, o infarto cerebral, o derrame, o AVC, pede apenas para doença isquêmica coronariana, né, que é a angina, o infarto. E tem a tromboembolia venosa aí, que leva a embolia pulmonar para causa de morte. Mas
realmente, a gente tem um período de janela muito curto, como é um tecido que depende muito de oxigênio, muito do aporte constante de sangue, existe uma janela muito estreita para que a gente consiga salvar aquele tecido, né, que sofreu com a privação do sangue. E muitas vezes, quando a área é muito grande, realmente, dependendo da área acometida, da artéria que fechou, do lado, a quantidade de tecido que foi comprometido no cérebro, o salvamento também às vezes é comprometido, porque você pode trazer também complicações para o paciente se você reperfundir, vamos dizer assim, botar o sangue para circular naquela área de novo. Então, assim, a gente tem muitas vezes uma janela muito curta, e hoje vários hospitais têm o que a gente chama de unidades de AVC, justamente para direcionar o paciente para esse atendimento personalizado. Do jeito que a gente tem unidade coronariana para o coração, paciente que sofre infarto, a gente tem unidade de AVC para os pacientes que têm esse sofrimento aí com um quadro de acidente vascular cerebral. Mas a janela é muito curta às vezes, viu, Tancredo? Você tem um tempo muito efêmero, e a depender do tamanho que foi a área, é difícil realmente a gente intervir nisso. Sim. Doutor, tem alguma forma de prevenção? Existe alguma forma de eu prevenir essa questão do AVC? No AVC, a gente vai ele faz parte de um combo, vamos falar assim, de doença, que é a doença aterosclerótica. Uma das principais causas do AVC, né, também é a doença aterosclerótica. É a mesma doença que pega o coração, né, que leva ao infarto, é a mesma doença que às vezes leva na perna ao quadro de trombose com amputação, e quando ela pega essa circulação cerebral, ela pode levar ao quadro de AVC. Como que a gente pode evitar? Normalmente a gente tem uma população, que eu chamo um perfil epidemiológico de risco, né? São pacientes que têm comorbidades que aumentam a chance, né? Que é o paciente com hipertensão tem que ser controlada, hipertensão descontrolada, ele pode ter uma chance maior. É o paciente diabético, é o paciente fumante, tabagismo, que é um fator de risco importante aí, é o paciente que tem colesterol alto, é aquele paciente sedentário, né, que não realiza atividade física, né? Então, e às vezes a gente tem que lembrar também do componente genético familiar, né? Às vezes tem pacientes que têm uma predisposição, um traço genético que não tem como a gente se livrar, mas existem fatores adicionais de riscos que a gente pode evitar, como é o caso do cigarro. Existem fatores de risco que a gente sabe como controlar, que é o caso da pressão, que é o caso do colesterol, que é o caso do diabetes. Existem situações que a gente pode tentar contornar, evitar o sedentarismo, a realização da atividade física, uma dieta equilibrada. É aquilo que a maioria, acho que grande parte da população sabe, mas a maioria não faz, né? O controle é tentar uma busca do melhor estilo. Infelizmente. Bom, doutor, eu tenho, inclusive, outras dúvidas para esclarecer para o senhor, mas infelizmente o tempo da televisão aqui é tão curto, né? É tão rápido, mas eu gostaria de deixar o convite para que nós possamos falar mais a respeito e principalmente nós buscarmos o conhecimento, que eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Nós precisamos realmente saber o que funciona, como funcionam as coisas. Não, eu acho que você trazer isso para a população no programa de TV é muito bom, é muito importante atingir, né, a capilaridade que hoje tem as mídias digitais, as mídias televisivas, atinge muita parte da população, e isso é muito importante, levar esse tipo de informação. Com certeza. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer o seu tempo, que nós sabemos que ele é bastante concorrido, e deixar aqui o convite mais uma vez em aberto, para que nós possamos esclarecer mais a população a respeito. Tá legal. Muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí pela iniciativa. Agradecemos, doutor. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Às vezes elas guardam um choro que corta a garganta. Vencem distâncias por quem ama. São fortes e fazem sua própria sorte. Se partem em 1000 pedaços e se doam. Nunca baixam a cabeça para as dificuldades da vida. Vencem todos os obstáculos com garra e determinação. Mas também se cansam
Afinal, são mulheres, são humanas. Elas são mulheres que inspiram. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. E agora nós vamos falar de problemas na coluna. Todos nós acompanhamos aí, muitas vezes nós ficamos muito apreensivos também com as notícias do Wesley Safadão, que precisou fazer uma intervenção cirúrgica de urgência na coluna com relação a uma hérnia de disco, e todo mundo ficou muito preocupado. Nossa, mas o Wesley vai fazer cirurgia na coluna, isso não é bom, ele provavelmente não vai voltar a andar. Todo mundo estava muito preocupado com relação a isso, né? E pior ainda quando nós recebemos aquela notícia que o fato dele tinha sido agravado, né? Que ele tinha que ter feito um outro procedimento, e foi feito, e graças a Deus está tudo bem, tudo tranquilo, e já está andando e fazendo ali os seus exercícios de fisioterapia, né? Agora, nós queremos saber o porquê, né, desse medo tão grande da população, e muita gente falando nas redes sociais, né, que tinha tido exemplos, que não era bom operar e tudo. E nós convidamos um especialista para falar mais sobre esse assunto conosco. Hoje eu vou conversar com o Dr. Anderson Alves Dias, ele que é ortopedista, traumatologista, e está conversando conosco diretamente de Minas Gerais, de Uberaba. Ele é meu conterrâneo, é mineiro também, né, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mega Profissionais. Olá, muito obrigado pelo convite e agradeço essa oportunidade de estar conversando e explicando um problema aí que está no momento, né, um problema importante para a gente esclarecer realmente sobre o que é. Doutor, eu tenho hérnia de disco, né? Eu tenho, inclusive, são 3 hérnias de disco, né? E tenho muitas dores com relação à hérnia de disco, mas eu também não quero fazer a cirurgia. E também meu caso ainda não é cirúrgico, segundo o médico que já me acompanha há 25 anos, Dr. Marcelo. Inclusive, ele sempre fala, olha, não, por enquanto você vai fazendo ali os seus exercícios, vai contornando essa situação das dores, né? Vai diminuindo mais e tentando perder peso, né? E ali é a minha briga constante na minha vida inteira, que é com relação à perda de peso para afetar menos a dor ali na coluna. Mas eu tenho medo dessa questão da cirurgia. No caso do Wesley, ele não teve opção. Tinha que ser feito a cirurgia ali de imediato, não é isso? É isso mesmo. Quando nós avaliamos a hérnia de disco, nós sabemos da literatura que 90% dos pacientes eles conseguem superar os quadros álgicos, né, os quadros de dor, sem precisar de cirurgia. Então, o tratamento conservador é sempre o primeiro a ser indicado, que seria fortalecimento, fisioterapia, medicação, e na grande maioria das vezes é possível reverter o quadro, né, álgico aí, com essas medidas. No caso do Wesley, foi um caso um pouco atípico, porque ele teve um extravasamento grande do disco em direção às raízes, aos nervos que saem da coluna, e gerou uma repercussão importante. Geralmente, esses quadros nós conhecemos como síndrome da cauda equina. Por que síndrome da cauda equina? Porque os nervos, quando eles saem da porção final da medula, eles parecem uma crina de cavalo. Tem essa mesma imagem. E quando há uma compressão desses nervos, pode acontecer diminuição de força das pernas, alteração urinárias, né, para fazer o xixi, alterações intestinais, às vezes com constipação ou solta mesmo, às vezes o conteúdo fecal. Então é realmente uma urgência cirúrgica, e esses pacientes eles não podem esperar para operar. Geralmente opera-se o mais breve possível para evitar a sequela. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome da cauda equina. Eu nunca tinha ouvido falar e nem sabia que esse era um termo também que já era utilizado por vocês na área de ortopedia, né? Eu não tinha essa familiaridade com esse processo, né? Mas graças a Deus ele está bem e não vai ter nenhuma sequela, né, doutor? Isso, a cirurgia dele foi boa. Eu tive contato, inclusive, com o pessoal que participou, que fez os procedimentos, e informaram que foi tudo ok, né? Foi tudo certo. E ele postou até nas redes sociais que se está bem melhor, já estava andando, já recuperando, e iniciou a fisioterapia precoce, que é indicado nesses tratamentos. Doutor, geralmente quando a gente fala de hérnia de disco, a gente associa imediatamente ao peso, à vida sedentária, e que o paciente pode desenvolver nessas situações, nessas condições. No caso dele, não, né? A gente já sabe que foi uma formação que ele tinha, já desde quando nasceu, e ele é uma pessoa que tem o peso ideal, ele faz exercícios físicos, né? Então, normalmente, ele não teria esse desgaste da coluna a chegar numa questão como uma hérnia de disco, não é isso?
esses fatores que desenvolvem a hernia de disco estão ligados diretamente à obesidade, ao sedentarismo? Bom, a hernia de disco, na grande maioria das vezes, ela se desenvolve por um processo degenerativo. Então, o disco ele vai sofrendo com o passar do tempo, gera algumas fragilidades nesse disco, né, que geralmente ele pode romper. E quando rompe o conteúdo de dentro do disco, ele pode extravasar. Aqui eu tenho um modelo que nós utilizamos no consultório, em que mostra o disco, que é esse vermelhinho, e quando aqui a gente observa a saída do nervo, que é esse amarelinho, e aqui a gente observa a formação da hérnia. A hérnia é a saída desse conteúdo em direção ao nervo. Isso pode acontecer por processo degenerativo, às vezes algum trauma, mas o que nós observamos é que também tem um fator genético e hereditário importante. Então, assim, existe uma tendência do próprio organismo, com herança genética hereditária, de formar a hérnia de disco. Então, nem sempre o paciente obeso ou o paciente que não faz atividade física é o que vai ter. Como nós observamos o exemplo, o paciente que tem um porte atlético, magro, faz atividade física e mesmo assim ele teve hérnia de disco. Doutor, outro fato também que muito pouca gente fala, né, e eu tenho inclusive não ouvido com tanta frequência nas redes sociais, as pessoas reclamarem de osteoporose. Antigamente muita gente falava, né, principalmente a pessoa quando chega na fase mais idoso, né, ali acima de 60, 65, 70 anos, muita gente reclamava, eu tenho osteoporose, né, que é aquele enfraquecimento dos ossos, né, isso, a falta de cálcio nos ossos. Como é que está a evolução do tratamento da osteoporose? Ou não existe ainda tratamento, existe uma contenção da evolução da doença? Eu costumo falar que assim, o melhor tratamento para qualquer tipo de patologia, de doença, é a prevenção. Então, como é que se previne uma osteoporose? A osteoporose se previne com uma boa saúde, alimentando bem, fazendo atividade física, estimulando o osso a ter uma consistência melhor. A osteoporose nada mais é do que uma fraqueza do osso, uma fragilidade do osso. O osso fica mais delgado, mais frágil. Isso facilita quebraduras, né, e acidentes relacionados com fraturas. Existem vários tratamentos para a osteoporose. Dentre eles, até a caminhada cedo, tomando sol da manhã antes das 9 ou depois das 4 da tarde, é um dos tratamentos que estimula a produção e absorção de vitamina D. Mas existem medicações diversas, né, desde comprimidos até medicações injetáveis, que também ajudam no aumento de cálcio, na absorção do cálcio e no melhor metabolismo do cálcio pelo organismo. Certo. Um outro também tabu que existe, doutor, ou até, eu não sei se seria um tabu ou se seria uma informação fake, que as pessoas que têm, por exemplo, hernia de disco e problemas sérios na coluna não podem fazer exercícios pesados, como musculação e alguns derivados desse tipo de exercício físico, né? Ou seja, de alto impacto. Isso é uma verdade ou é um mito, doutor? Hoje em dia, nós levamos em consideração que a prática de atividade física e o fortalecimento muscular, principalmente daquela musculatura que envolve a coluna vertebral, é de fundamental importância para a reabilitação, tratamento e evitar lesões da coluna vertebral. Então, é um mito que o paciente que tem hernia de disco não pode fazer atividade física. Mesmo porque, quando nós avaliamos a população que não tem sintoma, se fizesse uma ressonância dessas pessoas, grande parte da população teria hernia de disco e nunca teria sentido dor. Então, isso é um fator interessante que mostra que pode-se levar uma vida normal, mesmo sendo portador de hernia de disco, desde que não tenha sintomas. O que nós orientamos é o seguinte: tem sintoma, aquele exercício está te causando dor, evite realizá-lo por um momento, até se preparar fisicamente, com alongamentos, com exercícios apropriados, para poder retornar à sua performance de exercício físico antes da dor. Inclusive, essa questão da dor é um termômetro para todo mundo em várias situações, né? É até onde o seu organismo alcança, né? Por outro lado também, muitas pessoas que fazem exercícios físicos acreditam também que quando estão sentindo dor é porque o músculo está estendendo, ou seja, está funcionando. Então, se está sentindo dor é porque está acostumando com aquela situação. Quando a gente deve mensurar, doutor, que essa dor é um limite ou é realmente uma reação do organismo àquele exercício que está sendo iniciado? A dor realmente ela é um termômetro. E geralmente a dor ela é sinal de algum alerta. Claro que existe aquela dor do exercício, né? A dor pós-exercício, aquela relacionada muitas vezes com acúmulo de ácido lático, daquela sensação de cãibra, a perna cansada. Essa dor é uma dor compatível com a atividade física. Agora, aquela dor exagerada,
irradiada, que não melhora com repouso, após a realização do exercício físico, é uma dor que precisa ser investigada. No caso da coluna, pode ser uma hernia de disco, pode ser uma contratura da musculatura profunda, e existem casos até extremos de pacientes, às vezes, com osteoporose, que vão fazer atividade física e pode fraturar, quando exagera no peso que está realizando, ou na flexão exagerada, ou no tipo de movimento que está fazendo. E nessa oportunidade a gente aproveita para orientar quem está nos acompanhando a fazer sempre uma avaliação com um médico especializado na área antes de iniciar essa atividade física, qualquer que seja a idade, tá, gente? Muitas vezes quando a gente fala aqui que a pessoa tem que procurar primeiro se consultar antes de buscar a atividade física, imediatamente as pessoas associam, não, isso aí é para quem tem mais idade ou para quem já tem uma vida sedentarista, né? Não é bem assim, né, doutor? A gente sabe que é importante em qualquer idade, em qualquer momento, uma avaliação antes de iniciar essa atividade física e até o acompanhamento por um profissional habilitado da área, né? Exatamente, a avaliação pré-atividade física é muito importante. E nós costumamos utilizar realmente a atividade física como um mecanismo de reabilitação para várias patologias. Então, a associação tratamento, fisioterapia, reabilitação e fortalecimento com academia, com outros tipos de exercícios, são fundamentais para qualquer sucesso do tratamento. Sempre, sempre. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Conversei com o doutor Anderson Alves Dias, ele que é ortopedista, traumatologista, falando lá diretamente de BH. Desculpa, está falando de Minas, mas está falando de Uberaba, não é isso? Até mandar um abraço para todos os meus queridos conterrâneos, as pessoas, inclusive, eu gosto muito da cidade de Uberaba, porque quando era pequeno eu viajava muito para lá e aí tem um mercado maravilhoso. Aí, a obesidade, já não consigo afastar dali, né? Tem um mercado aí que vende doces, né? Eu adoro doce de cidra. Tava até brincando com o doutor aqui, ó, vou fazer uma encomenda para você mandar aí para mim o doce de cidra do mercado, tá? Mas um abraço para todos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Espero que o senhor volte mais vezes aqui a conversar conosco, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e a encomenda pode deixar que vai chegar aí até você. E abraço, espero ter esclarecido as dúvidas da população. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, doutor. E o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.